Senador. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o assunto da maior relevância que está em debate nesta Casa é o estabelecimento dos critérios para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. É assunto relevante porque, através da distribuição deste fundo, se pode estabelecer um caminho para combate aos desníveis regionais, para fazer com que o Brasil seja menos desigual, para fazer com que haja menos Brasis diferentes, diversos, uns mais ricos, outros mais pobres, uns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, uns mais avançados, outros menos avançados. E o Brasil, lamentavelmente, configura esse painel indesejável de diferenças regionais entre os estados. Eu apresentei, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma emenda ao projeto de lei do Senado número 192 de 2011, projeto de lei complementar, buscando oferecer um critério de distribuição justa que permeie essa busca pela redução dos desníveis regionais. O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal representa um instrumento de apoio ao orçamento de todos os estados e de suporte para reduzir a distância da capacidade fiscal daquelas unidades da federação menos desenvolvidas em relação à média do país. Com amparo constitucional, o Fundo de Participação dos Estados tem a sua distribuição definida em lei complementar, ilustrando o reconhecimento da sua importância. Ocorre que, em 2010, o egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da fórmula vigente de distribuição, que fora instituída pela Lei Complementar número 62 de 1989. O Supremo determinou a fixação de novos critérios, cujos efeitos deveriam ser sentidos a partir de janeiro de 2013. De fato, sendo o objetivo do FPE promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados, o critério de distribuição deve ser dinâmico e não estático, como disposto na lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Tendo em vista essas circunstâncias que demandam solução a serem encaminhadas no âmbito do Congresso Nacional, soluções a serem encaminhadas no âmbito do Congresso Nacional, o projeto inspira-se nas experiências, ou melhor, na experiência histórica da Federação Brasileira para esse fundo, consubstanciada nos artigos 88 a 90 do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional é a Lei 5.172, de 25 de outubro
de 1966. Propõe a adoção de uma regra simples e transparente. Considerar a área territorial, a população, o inverso da renda per capita estadual, como variáveis para o cálculo dos coeficientes de participação do fundo. Trata-se do modelo originalmente definido naquele código e posto em prática por considerável período, situação singular que o recomenda como tecnicamente adequado e politicamente consistente. Atributos necessários, tecnicamente adequado e politicamente consistente, atributos necessários e suficientes para superar o impasse na definição da matéria. Assim, quanto maior a área geográfica do Estado, maior a dificuldade para prover a infraestrutura e alcançar os cidadãos. Quanto maior a população, maior a necessidade de recursos para prestar serviços públicos. Quanto menor a renda per capita, menor a capacidade de autofinanciamento do respectivo Estado. Esta é a lógica que respalda a escolha das variáveis que irão orientar a distribuição dos recursos do FPE. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, a simplicidade e a transparência, senador Jorge Viana, por sua vez, tão desejáveis em um arranjo dessa natureza, decorrem da utilização de um pequeno e incontroverso conjunto de variáveis de alto poder de descrição da realidade econômico-social, com apuração frequente, metodologia conhecida e prestígio absorvido da instituição oficial, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que responde pela qualidade dos dados envolvidos. Não se pretende, porém, que a solução conceitualmente satisfatória esbarre em dificuldades de ordem prática, decorrentes elas da relativa rigidez dos orçamentos públicos. As distorções inevitáveis após 20 anos de aplicação de coeficientes estáticos recomendam a adoção de um critério de transição que permita a acomodação dos orçamentos estaduais. O projeto contempla, portanto, o objetivo de preservar os valores nominais do Fundo de Participação dos Estados, distribuídos em 2012, dentro de uma transição sem atropelos, até a aplicação exclusiva dos novos critérios. Para tanto, o projeto prevê a convivência de dois componentes assim definidos. Para um montante de recursos igual aos valores coerentes do fundo, a distribuição aos estados segue os atuais coeficientes do fundo participatório. A adoção dos coeficientes resultantes da aplicação do modelo proposto fica na dependência de um gatilho. Já vou encerrar, senhor presidente. Apenas quando houver um montante adicional de recursos decorrente do crescimento da arrecadação dos impostos federais que alimentam o FPE, essa parcela adicional passa a ser distribuída de acordo com os critérios do modelo proposto, segundo uma base sempre atualizada de dados da população e renda estadual. Essa regra de transição evita qualquer problema na administração orçamentária dos estados. Por exemplo, admitindo-se um crescimento nominal do FPE de 10% ao ano, ao final de 7 anos,
ainda seria maior a parte do fundo comandada pelos coeficientes atuais em relação à parcela distribuída de acordo com o novo critério proposto, como pode ser observado no gráfico. E é isso que nós propusemos na nossa emenda ao PLS 192, para contemplar os estados com uma regra de transição e, assim, permitir que se saia dessa situação de disputa, dessa situação de dissenso, para um grande consenso nacional que beneficie a todos os estados, mas que, principalmente, reduza, combata, minimize os desníveis regionais. Muito obrigado, senhor presidente.